Como a Bíblia fala sobre a importância de compartilhar nossa fé com os outros. A grande comissão dada por Cristo em Mateus 28, 19 e 20 nos instrui a ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este chamado é claro e direto. Somos responsáveis por compartilhar a fé que recebemos com o mundo ao nosso redor. Jesus, ao dar essa missão, nos lembra que o propósito da igreja é ser luz em meio à escuridão, levando o Evangelho a todos os povos e culturas. A ordem de Cristo não é uma sugestão, mas um imperativo para todos os cristãos. Ao compartilharmos nossa fé, devemos ter em mente que a mensagem do Evangelho é para todos, sem exceção. Nossa missão não se limita a uma pequena comunidade, mas se estende a todos os cantos da terra, oferecendo a salvação que Cristo conquistou para todos. Como cristãos, somos comissionados não apenas para pregar, mas para fazer discípulos, ensinar, batizar e viver o Evangelho de forma prática e transformadora. A maneira como vivemos nossa fé deve ser um reflexo da verdade que professamos. Em 1 Pedro 3,15, somos chamados a estar preparados para responder àqueles que nos questionam sobre nossa esperança, mas também somos desafiados a viver de tal forma que nossas ações falem mais alto que nossas palavras. A autenticidade da fé cristã é demonstrada na integridade de nosso caráter e nas atitudes diárias. Não podemos ser cristãos apenas de palavras, mas precisamos ser discípulos que refletem o amor, a paz e a verdade de Cristo em tudo o que fazemos. O mundo, em sua busca por sentido, precisa ver em nós algo diferente, um testemunho vivo de Cristo. Quando vivemos de acordo com os princípios do Evangelho, somos capazes de atrair outros para o reino de Deus, tornando-nos um exemplo do poder transformador da graça. Portanto, compartilhar nossa fé não se limita ao ato de falar, mas envolve viver de maneira que nossa vida seja um testemunho contínuo da obra de Deus em nós. A palavra de Deus é mais do que um conjunto de instruções ou orientações morais. Ela é vida e poder. Em Hebreus 4:12, somos lembrados de que a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ao compartilharmos nossa fé, não estamos simplesmente falando sobre nossas crenças pessoais, mas estamos oferecendo o poder transformador de Deus, que é capaz de mudar corações e vidas. As Escrituras possuem uma autoridade única, pois são inspiradas por Deus e têm o poder de gerar mudança, consolar e corrigir. Ao disseminarmos o Evangelho, devemos confiar no poder da palavra para trazer salvação e cura, pois ela é eficaz em qualquer situação. Em um mundo onde as soluções rápidas e as filosofias humanas dominam a palavra de Deus, permanece firme e eterna, trazendo uma verdade sólida e imutável que é capaz de mudar toda a realidade de quem a recebe com fé. O Espírito Santo é o nosso ajudador, o Consolador que Jesus prometeu enviar aos seus discípulos. Em Atos 1:8, Jesus assegura aos seus seguidores que receberiam poder do Espírito Santo para serem suas testemunhas. Não estamos sozinhos na missão de compartilhar nossa fé, pois o Espírito nos capacita a falar com ousadia e sabedoria. Ele nos guia, fortalece e nos dá coragem para pregar o Evangelho, mesmo em meio a dificuldades ou resistência. A presença do Espírito Santo em nossas vidas nos permite realizar a obra de Deus com eficácia, pois é Ele quem toca os corações, convence do pecado e revela a verdade. O cristão não deve temer a rejeição ou a perseguição ao compartilhar sua fé, pois o Espírito Santo está com ele, ajudando-o a ser um instrumento de Deus para a salvação dos outros.
Ele nos equipa para sermos testemunhas fiéis de Cristo, sempre prontos para proclamar a esperança que temos em Cristo. O cristão é chamado a viver com coragem diante da rejeição. Em João 15:18, Jesus nos adverte que assim como ele foi odiado pelo mundo, também seremos odiados por causa do seu nome. Essa rejeição, no entanto, não deve nos afastar de nossa missão de compartilhar a fé. Ao contrário, ela deve nos motivar a perseverar. A rejeição, muitas vezes, é um reflexo da luz de Cristo em nós, que ilumina as trevas e confronta as ideologias e sistemas que não agradam a Deus. Em vez de sermos desencorajados, devemos lembrar que Jesus enfrentou a rejeição mais extrema ao ser crucificado por nossa causa. Se fomos chamados a seguir a Cristo, devemos estar dispostos a carregar a nossa cruz. A rejeição é uma oportunidade de refletir o caráter de Cristo e de viver como verdadeiros discípulos, firmes na fé e convictos de que nossa recompensa está no céu. O amor é o maior testemunho de nossa fé. Em João 13:34-35, Jesus nos dá um novo mandamento: amem-se uns aos outros como eu os amei. O mundo precisa ver em nós o amor de Cristo, não apenas em palavras, mas em ações concretas. O amor de Cristo é incondicional, sacrificial e transformador. Ao compartilharmos nossa fé, devemos fazê-lo com o coração cheio de compaixão e desejo de ver os outros reconciliados com Deus. Não podemos simplesmente pregar sobre o amor de Cristo, mas precisamos viver esse amor de maneira prática e tangível. O amor é o sinal distintivo do cristão, a marca que nos identifica como seus discípulos. Em um mundo cheio de ódio e indiferença, o amor cristão se torna uma luz que atrai os outros para o reino de Deus. O cristão deve ser um canal desse amor, sempre pronto para perdoar, acolher e servir aos outros com o coração puro de Cristo. O tempo de compartilhar o Evangelho é agora, e a missão não pode ser postergada. Jesus, em Marcos 16:15, nos ordena a ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. A necessidade de alcançar o mundo com a mensagem de Cristo é urgente, pois não sabemos o que o futuro nos reserva. Cada dia que passamos sem compartilhar nossa fé pode ser uma oportunidade perdida. Vivemos em um mundo em que as pessoas estão sedentas por significado e propósito, e a resposta está em Cristo. A missão não é opcional para o cristão, mas um imperativo que deve ser cumprido enquanto há tempo. O Evangelho precisa ser proclamado agora, porque a salvação é uma questão de vida eterna. A urgência da missão nos lembra que devemos aproveitar cada oportunidade para falar do amor de Deus e convidar os outros a conhecerem a esperança que temos em Cristo. O convite para a salvação é algo que deve ser compartilhado com todos, sem discriminação. Em Lucas 14:23, Jesus diz: vai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. O Evangelho é uma mensagem universal, disponível a todos os povos, culturas e classes sociais. Quando compartilhamos nossa fé, estamos convidando as pessoas a entrarem no reino de Deus, um lugar de paz, alegria e salvação. O cristão deve ser inclusivo, estendendo o convite da graça a todos, sem exceção. Não importa o passado ou a condição de uma pessoa. O Evangelho é para todos. Esse convite não deve ser guardado, mas deve ser proclamado com urgência e alegria. Ao convidarmos as pessoas para o reino de Deus, estamos oferecendo algo que tem valor eterno: a salvação e a vida eterna com Cristo. Em Mateus 10:32-33, Jesus nos faz uma promessa: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Compartilhar nossa fé não é apenas uma questão de obediência, mas também de recompensa. Jesus nos assegura que, ao confessarmos seu nome diante dos homens, Ele nos reconhecerá diante de seu Pai.
O cristão que ousa falar abertamente sobre sua fé será recompensado com o reconhecimento de Cristo. Este galardão não é apenas uma promessa para o futuro, mas também uma confirmação de que estamos vivendo em conformidade com a vontade de Deus. Nossa fidelidade na missão de evangelizar será recompensada, seja neste mundo ou no mundo por vir. Compartilhar nossa fé é uma oportunidade de ser fiel a Cristo e de experimentar a alegria da obediência que traz recompensas eternas. O cumprimento da grande comissão, que exige a pregação do Evangelho a todas as nações, é um dos sinais dos últimos tempos. Jesus, em Mateus 24:14, profetizou que este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O compartilhamento da fé é um dos marcos do fim dos tempos. À medida que mais e mais pessoas ouvem o Evangelho e aceitam a Cristo, estamos testemunhando o cumprimento de uma profecia bíblica. O cristão tem um papel ativo neste processo, sendo um agente de mudança e transformação. A evangelização não é apenas uma missão para os tempos modernos, mas uma parte fundamental do plano divino para a redenção do mundo. Cada vez que compartilhamos a fé, estamos acelerando o cumprimento desse plano e nos preparando para a vinda de Cristo. Nos dias de hoje, estamos imersos em um mundo repleto de incertezas, onde as tempestades da vida parecem aumentar a cada dia. O caos e as distrações nos cercam, tornando difícil encontrar um rumo claro. Mas como cristãos, somos chamados a olhar para além da tempestade, a confiar nas promessas divinas e a permanecer firmes na fé. A palavra de Deus, com sua sabedoria eterna, nos guia por meio das dificuldades, nos oferecendo a certeza de que Deus está conosco, mesmo nas situações mais desafiadoras. Assim como nos ensina o Salmo 23:4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa confiança é a âncora que nos mantém firmes, não importa o tamanho das ondas que se levantam à nossa volta. Vivemos tempos em que a fé de muitos é desafiada, mas é exatamente nesses momentos que somos chamados a brilhar como luz no mundo, a ser testemunhas vivas do amor de Cristo. Não podemos permitir que o medo ou a desesperança nos paralise, pois sabemos que a vitória já foi conquistada por meio de Cristo na cruz. Como nos lembra o apóstolo Paulo, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8:37. A verdadeira força não vem de nossa própria capacidade, mas da confiança em Deus, que nos fortalece em nossa fraqueza. Ele nos chama a perseverar, a ser firmes e a compartilhar sua mensagem de esperança e salvação. Portanto, mesmo diante das tribulações que nos cercam, temos a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Em sua infinita sabedoria e amor, Ele transforma as dificuldades em oportunidades para crescermos, para sermos mais parecidos com Cristo. E, acima de tudo, Ele nos dá paz em meio à guerra, conforto no sofrimento e esperança no desespero. Hoje, mais do que nunca, somos convidados a viver com coragem, fé e compaixão, a ser instrumentos da sua graça e a compartilhar sua verdade com um mundo que desesperadamente precisa dela. Com esse espírito de confiança e esperança, encerramos esta reflexão com a oração que Jesus nos ensinou, que é a expressão mais profunda de nossa fé em Deus e de nossa entrega à sua vontade. Que ela seja a nossa oração constante, o nosso clamor diário. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito obrigado por assistir a este vídeo até o final.
Seu tempo e atenção são muito valiosos para nós e ficamos imensamente gratos por fazer parte dessa jornada. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e a continuar produzindo vídeos cada vez melhores. E se você ainda não está inscrito, aproveite para se inscrever no canal. Dessa forma, você ficará por dentro de todas as novidades e não perderá nenhuma atualização. Sua participação é essencial para nós e juntos podemos construir uma comunidade ainda mais forte. Agradecemos de coração e nos vemos no próximo vídeo.